Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje vamos para mais uma história. Não esqueça de se inscrever no canal e nas nossas redes sociais. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Roda a vinheta. Tecermos alguns comentários sobre o início da fábrica de móveis Laffer. Outro ponto a ser considerado é o período de meados da década de 70 até início da década de 90, momento no mercado nacional ao qual era proibida a importação de veículos, o que fez surgir o mercado dos chamados veículos fora de série, um tipo de construção que utilizava a base mecânica de veículos fabricados no Brasil em larga escala e a carroceria distinta, conforme a proposta de cada fabricante. A primeira loja de móveis Laffer foi fundada pelo patriarca Benjamin Laffer em 1927 em São Paulo. Com seu falecimento na década de 60, os filhos Samuel, Oscar e Percival assumiram os negócios. Percival Laffer iniciou sua trajetória como designer de móveis da empresa, e então começou a surgir um portfólio de móveis que até hoje são reconhecidos pelo seu refinamento e status. A Laffer adotou uma política de patentear suas criações e incorporou o conceito de suas ideias exclusivas ao colocar uma etiqueta com a grafia Laffer MP como um selo de qualidade em todas as suas peças, e todas as suas criações eram conhecidas por números. O sucesso foi enorme, principalmente entre celebridades, como as poltronas Mirage de Jô Soares, as cenas promocionais com Agildo Ribeiro e as peças utilizadas por Hebe Camargo no período de seu programa na Rede Record. Tudo isso antes de surgir o automóvel da marca. No final da década de 60, a Laffer destinava 3% do seu faturamento para realizar pesquisas de mercado e aumentar seu desenvolvimento tecnológico, visando a diversificação de produtos. Surgiram então outros produtos da marca, como bilheterias e lanchonetes, os famosos orelhões, criação de Schuming Silveira, com os primeiros moldes e produção da Laffer, cabines telefônicas e quiosques, item que premiou Percival Laffer no Instituto de Arquitetos do Brasil em 1974 na categoria Desenho Industrial, dentre outros produtos. Antônio Adolfo Demitri foi o responsável por montar um departamento técnico para desenvolvimento de produtos na Laffer, após convite de Percival para ir trabalhar na empresa. Demitri coordenava uma equipe para transformar os projetos de Percival Laffer em realidade. Nessa época, no mercado norte-americano, as réplicas de carros clássicos cresciam e faziam sucesso. Percival Laffer, então, apostou que essa ideia faria sucesso também no Brasil por ser novidade. A seção de fibra de vidro crescia com as novas encomendas, o que fez a Laffer ampliar. O Dr. Luiz Esteves Ortega, agente de marcas e patentes da Laffer, descobriu a similaridade da distância entre eixos do Volkswagen Sedan com o MGTD, que era de 2.400 mm e 2.388 mm, respectivamente,
e com isso, moldes feitos a partir do carro inglês serviria sobre o chassi do Volkswagen 1500, que foi utilizado como base para o carro. Com o intuito de aumentar o prestígio da Laffer no mercado, Dmitry convenceu Percival Laffer a levar adiante a ideia do automóvel da marca. Percival comprou então o MGTD de um funcionário da Laffer, o carro foi desmontado e dele foram feitos os moldes que foram utilizados para a fabricação de sua réplica. Também foi comprado um Volkswagen Sedan na concessionária paulista Cibramar, para que pudesse ser utilizada a sua mecânica. Começava uma corrida para que o protótipo ficasse pronto para o Salão do Automóvel de 1972, que aconteceria dali menos de um mês. A equipe de apenas 8 integrantes estava motivada e trabalhava noite e dia para que o carro ficasse pronto conforme o compromisso selado com a empresa. O carro ficou pronto no dia da inauguração do Salão do Automóvel, mesmo com a fábrica tendo enfrentado um incêndio em novembro de 1972, a fazendo perder 2.000 metros quadrados de cobertura e materiais. Dmitry foi dirigindo o carro da fábrica da Laffer em São Bernardo do Campo até o pavilhão do AMB e o colocou em uma plataforma circular. Nascia ali mais um produto da Laffer. Era um modelo preto, com capota em desenho Pied-Paul, com um desenho clássico remetendo ao seu modelo de origem, o MGTD, com porte de carro importado. O carro foi denominado MGT-73 e roubou a cena durante o evento, mesmo em um stand mais simples e com um protótipo com alguns pontos a melhorar. Foi um sucesso. Em apenas 3 dias, 30 pessoas registraram o interesse em adquirir o carro tão logo ele ficasse pronto. Em 1973, demonstrando sua intenção de exportar o novo carro, a Laffer levou-o para sua primeira exibição internacional, na feira Brasil Export, em Bruxelas. 6 protótipos foram produzidos entre novembro de 1972 e março de 1974. Os protótipos eram testados na Via Anchieta e na rodovia Rio Santos, para que pudessem ser feitos os ajustes para melhoria de produto. Os protótipos tinham um painel simples, em fibra de vidro sem acabamento, sem instrumentos auxiliares e tinha volante da marca Panther. Ele foi a primeira réplica produzida no Brasil. Depois de obter a permissão da MG inglesa para produzir réplicas do MGTD em 1973, Percival Laffer iniciou a produção no início de 1974. Em 5 de abril de 1974 foi inaugurada a linha de produção, com a faixa comemorativa cortada por Emerson Fittipaldi. Era colocado no mercado o MP Laffer, sendo MP de móveis patenteados. Em seguida, a própria Laffer se encarregou das vendas em São Paulo e no Rio de Janeiro. A fábrica mantinha uma média de 2 carros por dia produzidos, podendo chegar a 80 carros por mês. Quando o conjunto mecânico da Volkswagen chegava na Laffer, ele passava por alguns procedimentos como o recuo das pedaleiras e da alavanca de câmbio, o freio de estacionamento era verticalizado para ficar parecido com o da Perua Kombi, a coluna de direção e o tanque de combustível eram substituídos, e os cabos de acelerador e embreagem redimensionados, o mesmo ocorrendo com os leitores de velocímetro e contagiros. As carrocerias eram compostas de aproximadamente 1/3 de poliéster, com 2/3 de fios de fibra de vidro, amalgamados através de um catalisador em moldes trabalhados com cera e gel. Suas peças eram ajustadas individualmente, não havendo a possibilidade de intercambiá-las com outra unidade. As carrocerias secavam no sol e na chuva durante 25 a 30 dias, depois eram lixadas para serem afixadas ao chassi. Após os ajustes, passavam para a seção de pintura, onde eram necessárias 16 camadas de tinta e 3 de verniz até chegar ao brilho final. Na sequência vinha tapeçaria, bancos, painel, capota, para-brisa e demais componentes. Por fim,
eram instaladas as rodas escorro com pneus Firestone para as unidades prontas irem para o pátio. Antes da aprovação final, as unidades eram aferidas com extremo rigor por Sérgio Gonçalves Pimenta, que avaliava 64 itens com o carro parado e 12 itens com o carro em movimento. O MP Laffer tinha uma carroceria de 2 lugares em corpo único em toda extensão. Suas portas abriam no sentido contrário, as chamadas portas suicidas. Tinha uma frente longa, que abrigava o tanque de combustível, que tinha a boca de abastecimento na tampa falsa do radiador e um porta-malas no lugar onde ficava o motor do MGTD. Na traseira do MP Laffer ficava o motor, que tinha uma tampa, onde a ventilação do motor se dava através de uma grade traseira, com o mesmo desenho das rodas do carro, dando a falsa impressão de ser um pneu de reserva, e as lanternas traseiras eram as mesmas do Fuscão. Na dianteira, além dos 2 faróis redondos principais, abaixo deles ficavam mais 3 faróis opcionais de iodo. Os paralamas dianteiros se prolongavam até se unirem com os traseiros, servindo de estribos laterais. O MP Laffer era um modelo unicamente conversível que vinha com uma capota de lona que tinha um processo simples de manuseio. Bastava soltar as presilhas, uma de cada lado, que a unia ao para-brisa por dentro. Depois era só desabotoar as partes presas às laterais internas do carro, puxar a capota para trás e acomodá-la no compartimento atrás dos bancos, sanfonando a lona para não afetar a refrigeração do motor. Os vidros das portas, os quebra-ventos e as janelinhas laterais eram removíveis, e o para-brisa poderia ser dobrado sobre o capô. Internamente vinha com painel revestido em madeira e painel de instrumentos com velocímetro, contagiros e marcador do nível de combustível. Tinha volante esportivo, porta-luvas com tampa, espelho retrovisor interno sobre o painel e bancos individuais anatômicos, o que proporcionava um interior confortável e harmônico. Como já dito aqui, o MP Laffer era montado sobre o chassi rolante do Volkswagen 1500, com modificações relativas à segurança. Vinha com motor boxer traseiro de 1.493 cm3, refrigerado a ar, com 52 cavalos e 10,6 kgfm de torque brutos, alimentado por um carburador simples ascendente Solex H30 PIC, movido a gasolina, transmissão Volkswagen de 4 marchas com tração traseira. Além da tradicional suspensão Volkswagen, por barras de torção, usava freios a disco na frente e a tambor atrás. Media 3,91 m de comprimento, 1,57 de largura, 1,35 de altura com a capota e 1,09 e tinha uma distância entre eixos de 2,40 m. Tinha tanque de combustível de 45 litros e pesava 760 kg em ordem de marcha, dados do manual do proprietário. Para o 9º Salão do Automóvel em 1974, o MP Laffer recebeu importantes novidades. O MP Laffer era um carro de personalidade, mesmo sendo uma réplica, e possuía uma qualidade incomum de construção em função da experiência da Laffer em trabalhar com fibra de vidro. Essa qualidade de construção permitiu ao MP Laffer ter garantia da Volkswagen na parte mecânica, bem como as revisões realizadas em suas concessionárias.
Percival Laffer obteve permissão da MG para alterar seu logotipo, criando o logotipo MP, na mesma grafia do MG. O foco da Laffer com o carro era o mercado externo, principalmente dos Estados Unidos, além de atender ao mercado interno. No nono Salão do Automóvel, em 1974, foi apresentado o MP Laffer modelo 1975 com algumas modificações. As portas passaram para abertura no sentido convencional, não sendo mais do tipo suicida, ganhou o teto rígido removível, o painel foi redesenhado, recebeu novos marcadores oferecidos como opcionais, sendo um marcador de temperatura do óleo, um marcador de pressão do óleo e um amperímetro. O porta-luvas passou a ser todo em napa e ganhou um motor 1600 do Volkswagen Brasília, de 60 cavalos e 12 kgfm de torque brutos, alimentado por um único carburador. Para o modelo 1976, a Laffer fez mais algumas alterações no carro. O motor do Volkswagen Brasília passou a contar com carburação dupla simples e passou a gerar 65 cavalos e 13 kgfm de torque brutos. Recebeu volante de aro de madeira, as rodas passaram a ser de liga de antalho, que davam melhor acabamento ao conjunto, e ganhou novas lanternas traseiras, exclusivas do modelo. Toda a mecânica básica, chassi, motor, transmissão e freios era original do Volkswagen Brasília, que vinha da planta da Volkswagen na Via Anchieta para Laffer, cerca de 8 km de lá, e chegava sem numeração, ficando a cargo da Laffer esse registro e as modificações necessárias para virar um MP Laffer. Em abril de 1976 foi fabricada a unidade de número 600, que já vinha sendo exportado para os Estados Unidos, Japão e diversos outros países, completo sob forma de kits. Na revista Quatro Rodas, de setembro de 1976, foram publicadas fotos de Cláudio Laranjeira de um segredo da Laffer. Era um modelo GT que a Laffer estava desenvolvendo que seria apresentado no Salão do Automóvel. 1977 foi o ano de retração nas vendas. Em 1978 se iniciou com um novo modelo, o MP Laffer TI, Turismo Internacional, uma variante da réplica. Sem alterações mecânicas, o MP Laffer TI recebeu novo escapamento esportivo Cadron, que o fez ganhar 3 cavalos, passando para 68 cavalos, mantendo o mesmo torque. Sua suspensão foi rebaixada 5,5 cm na dianteira e 4,3 cm na traseira, recebeu nova calibragem, ficando mais firme, melhorando a estabilidade do carro, juntamente com os pneus radiais. Externamente se apresentava totalmente sem cromados, a menos dos aros das rodas e da grade de refrigeração do motor, substituindo o brilho dos faróis, das lanternas e da moldura do para-brisa por pintura preta fosca. Os para-choques metálicos também foram substituídos por outros mais largos, de fibra de vidro, também pretos, com cinta e barras de borracha, e os 3 faróis auxiliares redondos deram lugar a apenas 2 faróis quadrados, e os piscas também receberam acabamento preto fosco. Também o interior foi ligeiramente alterado, recebendo bancos reclináveis mais baixos, painel na cor preta, volante de espuma com revestimento em couro, alavanca de troca de marchas menor, a tampa do porta-luvas passou a contar com chave e o carro também recebeu vidros verdes. Para a linha 1979, foi apresentado no Salão do Automóvel de 1978 o MP Laffer TI com novas modificações, tornando o conjunto mais agradável. Os detalhes de acabamento, anteriormente pintados de preto, passaram a receber a mesma cor da carroceria. A falsa grade foi reposicionada mais inclinada, também perdendo o cromado e recebendo a mesma cor da carroceria. Foi eliminada a série de rebaixos laterais do capô, que imitavam saídas de ar do motor. As rodas de magnésio, igualmente, tiveram o desenho alterado e passaram a ser pintadas nas cores do carro.
Internamente, foram colocadas bolsas de ar de couro infláveis na parte inferior dos bancos, melhorando o conforto. Recebeu também as maçanetas externas do Volkswagen Passat e a mecânica foi mantida sem alterações. O MP Laffer teve 3 tipos de carrocerias: A, B e C. A carroceria A era um modelo com mais vincos e ressaltos, e foi utilizada nos modelos 1974 e 1975, que tinham as entradas de ar laterais dianteiras produzidas direto na chapa, e não tinha canaleta nas portas. A carroceria B, das unidades de 1976 a meados de 1979, foi uma versão A com retoque na carroceria, do período que surgiu o MP Laffer TI, quando foram colocadas as canaletas nas portas e as entradas de ar laterais dianteiras passaram a ser separadas e parafusadas na dianteira. Em meados de 1979, os moldes do MP Laffer haviam atingido 1.000 unidades de produção, o que fez ser necessário a produção de um novo molde. Aproveitando esse fato, a Laffer fez um novo molde com um desenho mais suave, o que também facilitou o processo com a fibra de vidro. Então surgiu a carroceria C, mais larga cerca de 4 cm, encobrindo o conjunto de rodas e pneus, pois nas carrocerias A e B o conjunto ficava aparente, e com o desenho mais suave, com cantos arredondados. Internamente, as carrocerias A e B apresentavam um rebaixo na frente do freio de mão, que foi eliminado na carroceria C. As lanternas traseiras também mudaram com o tempo. Os protótipos tinham uma pequena lanterna vinda do MG, o modelo 73 tinha a lanterna ovalada do Volkswagen Sedan, e os modelos 74 e 75 vinham com as lanternas traseiras do modelo Capelinha, também do Volkswagen, e a partir de 1976 foram adotadas novas lanternas, similares à do MGB. As rodas também se diferenciavam entre a clássica dos anos 70, a raiada que predominou na década de 80 e as do TI, que inclusive chegou a usar calotas integrais. Na década de 70, a Laffer contava com um parque industrial de 30.000 metros quadrados construídos, com 1.400 funcionários, sendo 200 deles exclusivos da produção de carros. O início da década de 80 foi conturbado para a Laffer, pois a crise econômica bateu à porta das empresas, principalmente em função da alta inflação, além da alta dos preços das matérias-primas, o que reduziu sua competitividade, impactando na sua principal atividade, a venda de imóveis, ocasionando uma brusca queda nas vendas, fazendo a empresa pedir concordata em março de 1981. Seu quadro de funcionários foi enxugado em 30% com a nova realidade. Para aproveitar parte da capacidade ociosa no setor de moldagem de plásticos, a Laffer passou a produzir aerofólios e carenagens para cabines de caminhões. A crise também se abateu sobre seus automóveis, especialmente em 1982, ano em que, até o mês de setembro,
Só haviam sido comercializadas 95 unidades contra 600 unidades do ano de 1980. Em seguida, esse cenário começou a melhorar lentamente. Em 1984, o MP Laffer TI passou por mais uma atualização de estilo. Dessa vez foi eliminada a grade que simulava o radiador, substituída por uma peça em fibra, com superfície quase lisa e duas nervuras diagonais, com o logotipo reposicionado, e o modelo ganhou faróis retangulares em vez dos redondos tradicionais. Recebeu também novos faróis de neblina e o para-choque dianteiro recebeu spoiler para a melhoria da aerodinâmica. Em 1986, a economia do Brasil teve diversos percalços e muitos planos disparados pelo governo, que dentre suas características teve o congelamento de preços, o que comprometia o lucro das empresas. Apenas novos produtos poderiam ter uma nova formatação de valor. Pensando nisso, juntamente com seguidas solicitações de um veículo com motorização mais moderna, principalmente vindo da Itália, Percival Laffer se debruçou sobre o projeto de um novo produto. Em 1986, a Laffer preparou um único protótipo feito praticamente sozinho por Décio Grespan com motor dianteiro. Apresentado no 14º Salão do Automóvel com o nome de MP Laffer TX, utilizava o motor Volkswagen 1.8, o mesmo do então Volkswagen Gol GT, com 99 cavalos, refrigerado a água e montado na dianteira, e teve o câmbio transferido para trás, acoplado ao diferencial, otimizando a distribuição do peso pelos dois eixos. A suspensão dianteira era do Chevrolet Chevette, com os amortecedores reposicionados, e o eixo traseiro, onde ficava o câmbio e o diferencial, era do Volkswagen Gol. Infelizmente, a complexidade do projeto desestimulou sua industrialização. Aos poucos, a Laffer foi desativando sua área de produtos especiais e de fibra de vidro, focando em sua principal atividade, a indústria de móveis, pois a divisão de automóveis lhe tinha em torno de 10% do faturamento da empresa. Não houve um anúncio formal da interrupção de produção do MP Laffer. Ela foi uma das poucas empresas que a abertura do mercado aos veículos importados nos anos 90 não afetou, pois todos esses fatos vieram antes. Foram produzidos cerca de 4.300 unidades do MP Laffer, sendo 4.000 unidades de 1974 a 1983 e de 1984 a 1990 mais 300 unidades. A produção encerrou, na prática, em 1988, sendo que nos 2 anos seguintes, apenas alguns carros foram licenciados pela fábrica. A Laffer chegou a projetar, na segunda metade da década de 70, um modelo para ampliar sua linha, a fim de atender um segmento de veículos de luxo e desempenho, o Laffer LL.
A revista Quatro Rodas, na edição de setembro de 1976, fotografou dentro das dependências da Laffer em São Bernardo do Campo um inédito modelo em fibra de vidro, ainda sem pintura, um coupé de 2 portas, 2x2, com linhas que lembravam um Mercedes-Benz coupé. A proposta do GT Laffer, como também era denominado Laffer LL, era oferecer ao mercado um carro de luxo para o cliente de alto poder aquisitivo, que não podia adquirir um veículo importado em função da proibição das importações. Segundo Percival Laffer, em sua citação no livro M.P. Laffer, A Recriação de um Ícone, o objetivo mercadológico era criar uma alternativa brasileira aos Mercedes da série SLC, obedecendo aos seguintes critérios: mecânica de manutenção fácil e de bom desempenho, carroceria de desenho limpo e avançado e interior luxuoso, claro, com abundância de couro e madeiras nobres. O responsável pelo desenvolvimento mecânico e de estilo foi Rigoberto Soler, então professor da FEI, Faculdade de Engenharia Industrial, e um ícone no mundo do automóvel, contratado pela Laffer juntamente com um grupo de estudantes da FEI, dentre eles Flávio Fernandes. O Laffer LL tinha carroceria em fibra de vidro com capota estilo hardtop, com linhas clássicas e dianteira longa e afilada. No projeto inicial, uma grade com perfis quadrados de latão soldados, com os para-choques embutidos, acompanhando as linhas do carro. A traseira tinha linhas mais retas, com inéditas lanternas que invadiam as laterais. A carroceria do Laffer LL formava um conjunto monobloco com o chassi do Chevrolet Opala, sendo que as partes metálicas do chassi eram unidas com a fibra de vidro através de uma técnica que as consolidava perfeitamente. Não havia partes cromadas nem reentrâncias na carroceria. Nos faróis dianteiros e lanternas traseiras havia uma capa de acrílico com aderência perfeita à superfície da carenagem depois de horas de lixamento manual. Em função da General Motors só assinar na época contrato de fornecimento de conjuntos mecânicos depois da produção da 20ª unidade, foi necessário a Laffer comprar Chevrolets Opala inteiros para desmontá-los e usar suas plataformas, deixando as carrocerias empilhadas no seu pátio. Os primeiros protótipos saíram com para-choques frontais retráteis de funcionamento hidráulico, que, com o carro a certa velocidade, o para-choque se projetava 15 centímetros para frente através de um acionamento automático, para que pudesse absorver parte do impacto em caso de colisão, antes da estrutura do carro ser atingida, e em menores velocidades ele ficava junto à carroceria. Porém, no terceiro protótipo, o conceito foi abolido. A mecânica escolhida foi a do Chevrolet Opala, um motor 250S, de 171 cavalos brutos, com transmissão de 4 marchas com alavanca no assoalho e tração traseira. A suspensão dianteira era independente, com triângulo superior, braço simples inferior, barra tensora longitudinal e barra estabilizadora, e a traseira com eixo rígido, braços tensores longitudinais, barra panhar e barra estabilizadora. Vinha com molas helicoidais e amortecedores telescópicos nas 4 rodas. Tinha rodas de liga leve de 14 polegadas com tala de 7 polegadas e pneus radiais. Seu peso girava em torno de 1.200 kg. Internamente, vinha com espaçosos bancos revestidos em couro e console revestido com madeiras nobres, além de para-brisa e vidro traseiro instalados em conformidade com a carroceria, colados na estrutura. O grande destaque do Laffer LL era seu painel inovador, com mostradores digitais com informações da velocidade, contagiros e temperatura do motor, além de luzes espia, em um suporte fixo que não virava com o volante. No console central, na parte inferior, ficava um monitor de 17 polegadas que trazia informações do odômetro, amperímetro e quantidade de combustível.
Esse sistema utilizava uma fiação com cabos vermelhos e azuis colados uns aos outros, pois o encapamento duplo não existia na época. Para fazê-los, eles eram esticados e unificados sobre uma longa régua de madeira. Sempre preocupada com a segurança, a Laffer colocou reforços na cabine do carro com vigas de aço, formando uma gaiola protetora. A coluna de direção era retrátil e o tanque de combustível foi reposicionado na região do encosto do banco traseiro. Foram produzidas 7 unidades do Laffer LL entre 1976 e 1979, e hoje 5 dessas unidades foram identificadas pelo engenheiro Flávio Fernandes, entusiasta da marca que trabalhou no projeto do carro como estagiário de seu curso de engenharia mecânica a convite de Rigoberto Soler e fez uma profunda pesquisa sobre o Laffer LL. Em função da complexidade do projeto do Laffer LL, por toda sua inovação, os custos ficaram proibitivos para sua produção em série. Cada uma das 7 unidades foi produzida sob encomenda e contava com uma placa dourada com o nome de seu proprietário e foram personalizadas para cada cliente. Rigoberto Soler tinha um elevado rigor com seus projetos e utilizou uma forma inusitada de recolher os dados de velocidade máxima do Laffer LL. Ele mesmo testava os carros na Via Anchieta e, ao avistar um policial rodoviário com radar, tentava extrair o máximo de velocidade do carro e depois comparava os resultados entre as multas aplicadas ao modelo. Outro fato curioso é que, quando encerrada a fabricação dos carros da Laffer, Percival Laffer determinou que todo o ferramental utilizado para fazer a carroceria fosse enterrado nas dependências da fábrica, a cerca de 5 metros de profundidade, onde posteriormente foi construído um hipermercado. O MP Laffer marcou toda uma geração e hoje ainda tem diversos admiradores. Foram criados clubes que organizam encontros, passeios, interações com proprietários e entusiastas, além de trocar informações técnicas e auxiliar na busca de peças e recuperação de veículos. O Clube do MP Laffer, fundado em 1997, foi o precursor de outros clubes, como o MP Laffer Auto Clube do Paraná, o Amigos do MP Laffer do Rio de Janeiro e outros clubes em diversos estados brasileiros, além do Clube MP Laffer USA, importante clube nos Estados Unidos, para onde foram exportadas 420 unidades do MP Laffer. Dois outros destaques de Lafferistas, termo usado para designar os apaixonados pelos Laffer, ficam por conta do site mplaffer.net, site que leva ao seu leitor um completo mundo do MP Laffer,
e ao restaurador Antônio Ferreira da Cruz, o Toninho, ex-funcionário da Laffer, que hoje mantém uma oficina em São Bernardo do Campo, dedicada a manter viva a memória do MP Laffer através de suas restaurações. E assim fica o registro da história do MP Laffer e do Laffer LL e como sua memória é preservada. Aqui finaliza mais uma história do Quinta Marcha. Não esqueça de se inscrever no canal e nas nossas redes sociais. Até o próximo vídeo com uma nova história.